Bom dia a todos, obrigado, doutor Ângelo. É uma satisfação poder estar aqui, ao lado de grande especialista. E vamos abordar, então, essas duas arritmias, extrasistolias ventriculares repetitivas, frequentes, e taquicardia ventricular não sustentada, nesse contexto da insuficiência cardíaca. No dia a dia, a gente encontra com é muito comum essa apresentação dessas arritmias. Tem uma prevalência de 1 a 4% para ambos, quando a gente faz na população geral um eletrocardiograma normal, mas essa prevalência ela aumenta significativamente à medida que a gente aumenta o nosso período de monitorização, com Holter 24, 48 horas. Indivíduos com coração normal, nós temos uma condição que geralmente é benigna. Entretanto, ela pode ser um sinal de risco maior para morte cardíaca súbita, se a gente situar no contexto da doença cardíaca estrutural. Também tem que levar em consideração que pode ser um marcador patológico, e ambos podem aumentar a complexidade e a incidência dela conforme o avanço dessas cardiomiopatias. A sintomatologia é bastante conhecida e variada. Nós temos indivíduos assintomáticos, e às vezes isso aqui é um achado incidental, né? Mas não é o fato de ser assintomático que não tem um comportamento, às vezes, também que não é desejável. Mas o que é frequente é palpitações, e tem um grupo delas que pode apresentar dispneia e fadiga, que pode estar num contexto já da manifestação da IC. E aí a gente tem uma dificuldade em poder caracterizar esse tipo de manifestação clínica. Será que é extracístole? Será que é alguma outra coisa? Em relação aos seus mecanismos, isso é importante a gente saber, eles são diferentes, mas não tem atividade deflagrada por pós-potencial tardio, que é mais visto naquelas extrasístoles idiopáticas e taquicardias ventriculares também idiopáticas, mas também nós podemos ter a reentrada nos pacientes com portadores de cardiopatia estrutural. Isso é importante, direciona o nosso tratamento, qual é a melhor maneira e estratégia para tratar. Mas vamos lá, como é que eu manejo, então, esses pacientes com arritmias ventriculares? Então, extrasístole e taquicardia ventriculares não sustentadas, a gente faz uma avaliação clínica detalhada, como todos os pacientes de arritmias cardíacas, mas arritmias ventriculares em questão, a gente tem que estar atento para risco de morte cardíaca súbita, história familiar, se é positiva, se tem síncope, se tem ECG alterado, tá? Mas a gente faz essa história detalhada e utilizamos nossos exames complementares como uma maneira de estratificar cada vez, de conhecer melhor e estratificar em relação ao nosso prognóstico desse paciente. Então, o eletro já direciona bastante coisa, o Holter, como disse para vocês. O exame de imagem, inicialmente a gente começa com ecocardiografia, mas quando suspeitamos de algo por trás assim, que possa ser ameaçador, a gente complementa com a ressonância, que traz informações, sobretudo sobre presença de doença, se tem substrato, fibrose e assim por diante. Teste de esforço também é uma ferramenta bastante interessante nesses pacientes com arritmias ventriculares, ver se essas arritmias se transformam em algo um pouco mais ameaçador. Às vezes a gente tem que evoluir com a angiografia coronária e até mesmo com o estudo etiológico. Mas para a gente, esse início, com uma história bem detalhada, eletro e Holter, já traz bastante coisa e um exame de imagem. E aí já dá para direcionar quais realmente têm um pouco de caráter, ou que tem um caráter benigno e quais não são. E aí a gente vai pensar no tratamento. Mas aí eu chamo a atenção para vocês uma coisa, que é a densidade de ectopias, ou seja, a carga de arritmias. Porque toda vez que a gente imagina uma presença de doença cardíaca estrutural, a gente já imagina uma doença já instalada, como uma cardiomiopatia isquêmica, algo assim. Entretanto, eu estou falando de algo que é diferente, de arritmias repetitivas que podem induzir a cardiomiopatias, ou elas podem agravar uma doença cardíaca já pré-existente. E esse aqui é um estudo bastante, e essa ideia já veio lá, desde assim, há mais de 10 anos aqui. Esse é um estudo bastante interessante, um modelo experimental em cães, onde eles implantaram um marca-passo e fizeram um padrão de bigeminismo ventricular nesses cães. 50% de ectopias provocadas artificialmente, e viram que ao longo de 12 semanas houve uma queda bastante considerável da fração de ejeção.
E à medida, isso quando comparado com o grupo controle, sem a estimulação, e à medida que eu cessava essa estimulação, tão rápido que foi essa evolução da queda, houve a recuperação, ou seja, uma cardiomiopatia induzida. E aí ficou a ideia, poxa, é um mecanismo diferente, é um dissincronismo ventricular. Mas qual é o impacto dessa irregularidade, desses batimentos irregularidades? Será que é igual a taquicardiomiopia, que até então um conceito que a gente tem muito sobre a disfunção ventricular provocada por arritmia. E nós vimos, quando comparado a irregularidade, nesse outro trabalho aqui, um marcapasso implantado na ponta do ventrículo direito e outro marcapasso também no ventrículo direito, só que no modelo estimulação intermitente, ou seja, bigeminismo provocado artificialmente, versus aqueles da frequência cardíaca elevada, o comportamento realmente houve uma queda mais acentuada da fração de ejeção quando teve a estimulação intermitente. Muito bem. Isso aqui teve uma segunda fase, esse é um trabalho bastante interessante, eles viram também que QRS mais largos induzia o dissincronismo maiores, sítios epicárdicos e assim por diante. Mas, muito bem, eu tenho uma densidade dessas ectopias elevadas, a disfunção de VE é presente, mas qual que é a carga dessa arritmia para eu considerar que eu seja um marcador de pior prognóstico? A gente não tem um número realmente definitivo, mas esse é um trabalho que tem balizado até então descobrir quem que são os pacientes. A gente, para um centro único de arritmias idiopáticas, foram encaminhados 174 pacientes, a maioria deles sintomáticos, alguns com sintomas de C, parte deles tinham taquicardia ventriculares não sustentadas, não era somente extracistolia, e viram que um número que aqui podia ser o cutoff desse seria 24% dessas arritmias. E aí houve essa correlação com a queda da fração de ejeção. Mas notem que a partir de 10% dessa carga já pode estar associado também com uma cardiomiopatia induzida por arritmia. Muito bem, então como é que eu levo o tratamento desses pacientes? Evidentemente, a arritmia a gente tem que mudar estilo de vida quando possível, correção de eletrólitos, mas eu tenho duas ferramentas, ou três, dependendo da necessidade, que eu poderia colocar o cardiofibrilador, como o nosso balizador para fazer o tratamento. Mas o que é melhor, ablação por catéter ou tratamento farmacológico para esses pacientes? Para essas arritmias idiopáticas repetitivas monomórficas, esse é um trabalho também mostrando aqui na taquicardias extrasistolias de via de saída de VD, um estudo que foi randomizado, 165 no grupo tratamento farmacológico, e aqui eu destaco beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio, tá? E o grupo controle e o grupo tratamento por ablação. Note que o percentual de arritmias aqui era bastante considerável, 14%, seja de quase 14 mil extracistos para os dois braços, né? Fração de ejeção preservada. E quando eu comparo o resultado para dois desfechos, que era a taxa de recorrência de arritmia e a carga ao longo do segmento de 12 meses, eu vejo que a ablação por catéter ela foi muito mais efetiva que as drogas antiarrítmicas, tanto na prevenção da recorrência, quanto a diminuição da densidade das extrasístoles. E para isso, a gente tem a última diretriz europeia, né, do manejo dessas arritmias, ela tem recomendado da seguinte maneira: dividido em dois grupos, aquele com a presença de disfunção ventricular, nesse grupo de pacientes com extracistos frequentes e taquicardias ventriculares idiopáticas, que levam a cardiomiopatia induzida também. Então, aquele com disfunção ventricular e o grupo sem disfunção ventricular. Aqueles que têm via de saída e arritmias fasciculares, e a presença, e aqueles de outros sítios de origem. E note que a ablação por catéter, com a evolução tecnológica que nós temos nos últimos anos, possibilidade de sistema de mapeamento melhores, maior efetividade por catéter, ela tem sido eleita para esse grupo de insuficiência cardíaca como classe 1.
sendo amiodarona e beta-bloqueador, evidentemente, nós estamos falando de disfunção ventricular, o beta-bloqueador é uma droga que normalmente a gente já introduz para isso, mas eu estou falando de controle efetivo no tratamento. Muito bem, aqui eu coloco para vocês que eu destaquei que é classe 1, nesse contexto de arritmias de via de saída, nessas fasciculares. As fasciculares, como é que eu diferencio? São arritmias septais ali. O QRS dela é mais estreito, muitas vezes a gente fica até, será que isso aqui não é supraventricular? Tá um pouquinho, mas a gente, com cuidado, a gente vê que isso aqui não dá para errar o diagnóstico de extracisto ventricular de uma supraventricular. Então, a gente vê que tem outros sítios comuns, presença até mesmo de cardiopatia estrutural com fibrose, mas a gente realmente, quando no contexto da disfunção, a gente tem que entrar, não podemos protelar isso. Eu introduzi uma droga, passo para outra, e isso a gente sabe que o tempo pode levar um aumento ainda maior dessa disfunção. Esse aqui é um exemplo do nosso grupo, uma criança com 9 anos, com uma arritmia. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque, embora a gente tenha todo o entusiasmo da ablação por catéter, mas tem situações iguais a essa, que é na cúspide coronariana esquerda, que é perto da coronária esquerda principal, tronco, mas que foi uma ablação bem sucedida, sem problema nenhum. O que a gente precisa é ter estrutura, expertise, e para poder indicar esse tipo de caso. Muito bem, então, como eu disse para vocês, quando eu suspeito que seja uma cardiomiopatia induzida, a ablação por catéter, então, ela se tornou classe 1 e os fármacos antiarrítmicos é uma classe 2A. A cardiomiopatia agravada, eu tenho o catéter por ablação e a amiodarona, eles entram tanto 2A. Entretanto, eu devo levar em consideração a característica individual do paciente. Pacientes jovens, eu não vou imaginar que eu vou ficar dando amiodarona para esse paciente, eu vou ter preferência por tratamento farmacológico. Muito bem. Está fácil a gente definir os pacientes com fração de ejeção, insuficiência cardíaca, fração de ejeção abaixo de 35%. Por quê? Porque esses pacientes, hoje, eles já estão entrando naquele protocolo de prevenção primária. E aí eu já também tenho que pensar em desfibrilador para esses pacientes. Salvo a exceção naqueles pacientes que estão agravados pela arritmia, eu vou poder fazer, ou sou muito sintomático, eu faço ablação também, mas prevenção efetiva, a gente está falando de morte súbita de taquicardia ventricular não sustentada, nesses pacientes eu já estou pensando até mesmo no CDI. No entanto, nós temos aquele meio termo, né? Aquela ICFEP conduzindo para uma disfunção leve. E o prognóstico em relação, quando eu tenho a apresentação dessas arritmias, é muito bom. Se eu olhar aqui, eu vou ter um comportamento muito, digo, benigno para vocês. Não tem diferença, tanto quanto eu tenho uma taquicardia que dura mais de 10 batimentos, quanto a presença dela nesse cenário de fração de ejeção de 35% a 50%. E eu vejo que não tiveram relação nenhuma com relação a um prognóstico desfavorável. No entanto, a gente precisa ficar atento que não é todo paciente. Hoje, com aquilo que a gente tem pregado sobre medicina de precisão, paciente com cardiomiopatia, a possibilidade de você ter um painel genético, a gente já olha que doenças, especialmente associadas a laminas, estão associadas com aqui. Quando eu tenho a taquicardia ventricular não sustentada, mesmo que a fração de ejeção não seja tão reduzida, eu já tenho que considerar uma prevenção mais efetiva, e aqui eu estou falando de CDI. Muito bem, eu termino então aqui para vocês com essa ideia aqui para vocês de quando eu devo então indicar o tratamento, e que eu acabei falando para vocês que a partir de 10% dessas arritmias é o que a diretriz prega. Se eu tiver uma doença cardíaca estrutural, eu vou fazer o segmento e o tratamento balizado naqueles pilares para a insuficiência cardíaca, e só que eu tenho que ver se o papel dessas arritmias, se estiver agravando, eu vou usar catéter ou ablação. Se com o diagnóstico diferencial é cardiomiopatia induzida, a ablação passa a ser recomendada como classe 1, e o fármaco antiarrítmico, aqui ele entra como uma classe 2A. Muito obrigado pela atenção. E eu termino por aqui. Eu posso ficar aqui, doutor?